cheiro de antisséptico e café requentado impregnava o ar da sala de espera, uma combinação que revirava o estômago de Paloma. Aos 23 anos, ela deveria estar se preocupando com provas finais da faculdade ou qual roupa usar na festa do próximo fim de semana, não com a contagem de leucócitos ou os protocolos de tratamento para o linfoma de Hodgkin. O diagnóstico caíra sobre sua vida como um raio em céu limpo há 2 semanas, e hoje, naquela terça-feira cinzenta, começava a batalha real. Sentada na cadeira de plástico desconfortável, ela sentia o pânico subir pela garganta, um frio que não vinha do ar-condicionado central, mas do medo visceral do desconhecido, da náusea iminente e, principalmente, da perspectiva de perder os longos cabelos castanhos que sempre foram seu maior orgulho. Ao seu lado, Marcos, seu namorado há 3 anos, deveria ser sua rocha, mas parecia mais uma pedra solta, prestes a rolar ladeira abaixo. A jornada até o hospital tinha sido tensa. Paloma tentara puxar conversa, buscando qualquer fiapo de normalidade, mas Marcos respondia com monossílabos, os nós dos dedos brancos no volante do carro. Agora, na sala de espera do centro oncológico, ele não largava o celular. A cada vibração do aparelho, seu polegar deslizava freneticamente pela tela, os cantos da boca contraídos numa impaciência que feria Paloma mais do que a agulha que logo perfuraria sua pele. Ela observava as outras pessoas ali. Uma senhora de turbante colorido, tricotando com serenidade. Um homem de meia idade lendo um jornal, com os óculos na ponta do nariz. Todos pareciam ter encontrado um mecanismo de enfrentamento, enquanto ela se sentia desmoronar por dentro. Marcos, ela sussurrou a voz trêmula. Ela precisava de conexão, de um lembrete de que não estava sozinha. Estou com tanto medo. Ele finalmente levantou os olhos do aparelho, mas o olhar que lhe deu era distante, quase irritado. Vai dar tudo certo, Paloma. Os médicos sabem o que fazem. A frase era padrão, vazia de sentimento. Ele não tocou a mão dela, não ofereceu um abraço. A distância emocional entre eles era um abismo que se alargava a cada minuto. Paloma engoliu em seco, a decepção se misturando ao pavor. Desde o diagnóstico, Marcos havia se tornado uma sombra do homem por quem ela se apaixonara. Onde estava o rapaz que lhe trazia sopa quando ela tinha um simples resfriado? Onde estava o parceiro que prometera estar junto, na saúde e na doença? A doença chegara, e ele parecia ter evaporado. Você parece estar a quilômetros daqui, ela insistiu, a voz ganhando um tom de súplica que ela detestou. Eu preciso de você. De verdade. Marcos suspirou, um som exasperado que ecoou pela quietude tensa da sala. Ele passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Paloma, olha onde estamos. É claro que estou tenso. Isso tudo é pesado, para mim também. A menção do peso para ele foi como um tapa. Ela era a paciente. Era o corpo dela que seria invadido por químicos potentes. Era o futuro dela que estava em suspenso. Antes que ela pudesse formular uma resposta, o celular dele vibrou novamente sobre o colo. Ele o pegou rapidamente, mas não há tempo de impedir que Paloma visse a prévia da mensagem na tela bloqueada. O nome Júlia brilhava, seguido por um emoji de coração e a frase: louca pra te ver hoje à noite. Esquece esse drama e vem. O ar fugiu dos pulmões de Paloma. O zumbido em seus ouvidos ficou mais alto que o chamado da enfermeira no interfone. Júlia, a colega de trabalho dele, a quem ele sempre se referia com um desdém calculado, mas que agora enviava corações. O sangue gelou em suas veias. Ela olhou para o rosto de Marcos, vendo pela primeira vez não a preocupação ou o estresse, mas a culpa e a fuga. Quem é Júlia? Ela perguntou, a voz baixa, perigosamente calma. Marcos empalideceu. Ele tentou guardar o celular, mas o movimento foi desajeitado, culpado. Não é ninguém, coisa do trabalho. Trabalho com coraçãozinho, Marcos. Esquece esse drama? Repetiu Paloma, sentindo as lágrimas quentes de raiva e traição queimando seus olhos. O medo da quimioterapia foi momentaneamente eclipsado pela magnitude daquela descoberta. Ali, no lugar onde ela mais se sentia vulnerável, a verdade a atingiu. Ele se levantou abruptamente, fazendo a cadeira ranger. Seu rosto se contorceu,
a máscara de bom moço caindo para revelar o egoísmo por baixo. Quer saber a verdade, Paloma? Eu não aguento mais isso. Ele gesticulou para o ambiente, para ela. Eu tenho 24 anos. Minha vida está acontecendo lá fora. Eu não pedi por isso. Não assinei para ser cuidador de uma pessoa doente. Cada palavra era uma facada. O drama dela, a doença dela, como se fosse uma escolha, um inconveniente que ela deliberadamente impôs à vida dele. Então é isso? Ela sussurrou, o queixo tremendo. Você está me deixando aqui agora? Marcos não teve a decência de parecer envergonhado. Havia um alívio cruel em seus olhos. Eu sinto muito, Paloma, mas eu preciso viver minha vida. Ele ajeitou a jaqueta. Você tem os médicos. Você vai ficar bem. Ele se virou e caminhou em direção à saída sem olhar para trás. Paloma ficou paralisada. O mundo ao seu redor se dissolveu em um borrão de dor. Ele não apenas a traíra, ele a abandonara no exato momento em que ela se preparava para lutar pela própria vida. O chão desapareceu sob seus pés. Ela ouviu vagamente a porta automática deslizar e fechar. Sozinha. Ela estava completamente sozinha. Paloma Andrade? Chamou a voz suave de uma enfermeira. Ela levantou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Não conseguia se mover. A enfermeira, uma mulher mais velha com olhos gentis, percebeu imediatamente a angústia em seu rosto. Ela se aproximou. Querida, está tudo bem? Seu acompanhante. Ele foi embora, conseguiu dizer Paloma, a voz quebrada. Naquele exato momento, um homem alto, de jaleco branco impecável e olhos de um azul surpreendentemente caloroso, saiu de uma sala próxima. Ele parou ao ver a cena. A jovem paciente chorando descontroladamente e a enfermeira tentando acalmá-la. Ele era o Dr. Rafael Alcântara, chefe da oncologia clínica e um dos médicos mais respeitados do país. Ele se aproximou com uma autoridade calma que imediatamente impôs silêncio ao caos interno de Paloma. Enfermeira Lúcia, o que houve? Ele perguntou, a voz grave e tranquila. Dr. Rafael, esta é a paciente Paloma Andrade. Ela ia começar a primeira sessão. Parece que o acompanhante dela acabou de sair. Rafael olhou para Paloma. Ele não viu apenas uma paciente com linfoma de Hodgkin. Ele viu uma jovem no limite de suas forças, traída pela vida e por quem deveria protegê-la. Havia uma profundidade em seu olhar que ia além da medicina. Era pura empatia. Ele se agachou levemente para ficar no nível dos olhos dela. Paloma, ele disse suavemente, ignorando os protocolos apressados do hospital por um momento. Meu nome é Rafael. Eu vou cuidar de você hoje. Sei que este é possivelmente o pior dia da sua vida até agora. Mas posso garantir uma coisa. A parte mais covarde dele acabou de sair por aquela porta. O que resta aqui dentro é a sua força. E nós vamos trabalhar com ela. Ele estendeu a mão não para apressá-la, mas para apoiá-la. Paloma olhou para aquela mão firme e para os olhos que não demonstravam pena, mas determinação. Hesitante, ela colocou sua mão trêmula sobre a dele. Era o primeiro gesto de gentileza genuína que recebia em semanas. Enquanto ele a ajudava a se levantar, Paloma sentiu uma minúscula faísca de algo que não era medo ou traição. Era uma promessa silenciosa de que, talvez, ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. O caminho seria longo e árduo, mas o primeiro passo para longe do abismo havia sido dado com a ajuda de um completo estranho. A sala de infusão esperava. Marcos já era uma memória amarga, se distanciando na rua lá fora, enquanto Paloma, com o coração partido, mas a mão segura por um novo e inesperado aliado, caminhava em direção à sua sobrevivência. A sala de infusão era um ambiente de cores neutras e silêncio funcional, quebrado apenas pelo bip rítmico das bombas de medicação e pelas vozes sussurradas das enfermeiras. Paloma foi acomodada em uma poltrona reclinável de couro sintético bege que parecia engoli-la. A enfermeira Lúcia, com uma eficiência que beirava a ternura, preparou seu braço. A picada da agulha do cateter foi aguda, mas empalideceu em comparação com a dor latejante em seu peito, onde as palavras de Marcos haviam se alojado como estilhaços de vidro. Enquanto o primeiro saco de solução salina começava a gotejar, seguido pelo coquetel químico que ela aprendeu a temer pelo nome, ABVD, Paloma fechou os olhos. Ela tentou se transportar para qualquer outro lugar. Uma praia ensolarada, o colo de sua falecida avó,
qualquer lugar menos ali. Mas a realidade era insistente. O líquido gelado subindo pela veia era um lembrete físico de sua nova condição de paciente. Dr. Rafael Alcântara supervisionava a ala. Ele não era o tipo de chefe de setor que ficava trancado em sua sala. Ele circulava, revisava prontuários com os residentes e, o mais importante, conversava com os pacientes. Ele observou Paloma à distância por alguns minutos. Ela estava imóvel, os olhos fechados com tanta força que as pálpebras tremiam. Não havia lágrimas agora, apenas uma palidez marmórea. Ele sentiu uma pontada de fúria profissional direcionada ao homem que a deixara. Em sua carreira, Rafael vira muitos tipos de sofrimento, mas a covardia humana ainda o surpreendia. Ele entendia a biologia da doença, as reações químicas do tratamento, mas a complexidade da crueldade interpessoal era um campo que a medicina não conseguia curar com drogas. Ele se aproximou dela no meio da sessão. Como estamos indo, Paloma? Alguma náusea imediata ou tontura? Ela abriu os olhos, surpresa por vê-lo ali novamente. A luz forte do teto fazia seus olhos azuis parecerem quase transparentes. Ainda não. Só frio. Rafael fez um sinal para a enfermeira Lúcia, que prontamente trouxe um cobertor aquecido e o colocou sobre Paloma. O calor imediato foi um alívio físico. Isso é normal, disse ele, a voz calma preenchendo o espaço de ansiedade dela. Seu corpo está processando muita informação nova agora. Tente descansar. A primeira sessão é mais assustadora psicologicamente do que fisicamente para a maioria, mas estaremos atentos a qualquer reação. Ele permaneceu por mais um momento, ajustando a taxa de gotejamento na bomba de infusão, um gesto técnico que, de alguma forma, pareceu protetor. Paloma notou a forma como a equipe se movia ao redor dele, com respeito absoluto. Ele não era apenas um médico, era uma autoridade, e, no entanto, sua atenção estava focada nela, com uma singularidade que a fez se sentir vista pela primeira vez naquele dia. As horas se arrastaram. A medicação vermelha, apelidada de O Diabo Vermelho, por fóruns online que ela lamentava ter lido, esvaziou-se no cateter. Quando a última gota de soro de limpeza passou, Paloma sentia-se flutuando, exausta e com um gosto metálico persistente na boca. Terminamos por hoje, querida, disse Lúcia, removendo o acesso com cuidado. Vou pegar suas receitas de antieméticos e as instruções. Seu acompanhante já chegou para buscá-la? A pergunta, feita com inocência, reabriu a ferida. Eu não tenho ninguém vindo me buscar. Lúcia franziu o senho, preocupada. Mas você não pode ir sozinha, especialmente após a primeira infusão. O protocolo exige um acompanhante. Você pode se sentir muito tonta ou enjoada subitamente. Paloma sentiu o pânico retornar. Ela teria que ligar para um aplicativo de transporte? A ideia de estar vulnerável e doente no carro de um estranho era aterrorizante. Ela estava prestes a argumentar quando a voz de Rafael soou atrás da enfermeira. Eu a levarei para casa. Lúcia e Paloma se viraram para ele surpresas. Médicos-chefes não faziam serviços de motorista para pacientes. Doutor, eu não posso pedir isso. Gaguejou Paloma, tentando se sentar ereta, mas sentindo o mundo girar levemente. Você não pediu, eu ofereci, disse Rafael com firmeza, mas sem rispidez. Ele se dirigiu à enfermeira. Lúcia, por favor, prepare os papéis de alta. Eu assinarei como responsável pela saída dela. Ele olhou para Paloma. Espere aqui. Vou buscar meu carro e encontrá-la na entrada principal. Não se mova até eu voltar com uma cadeira de rodas. A decisão era final. Paloma estava exausta demais para discutir e secretamente, imensamente aliviada. 15 minutos depois, ela estava sendo levada por Rafael através do lobby do hospital. A transição do ambiente estéril para o ar fresco da tarde foi abrupta. Ele a ajudou a entrar em um sedã preto luxuoso que cheirava a couro e a algo sutilmente cítrico. O carro era silencioso e deslizou suavemente pelo tráfego. Um casulo de calma em meio ao caos da cidade. Durante o trajeto até o pequeno apartamento de Paloma, o silêncio foi confortável. Rafael não a bombardeou com perguntas pessoais nem com conselhos médicos excessivos. Em vez disso, ele colocou uma música clássica suave no rádio e falou sobre coisas triviais, sobre o trânsito, sobre como o dia estava terminando melhor do que começou.
Ele tinha o dom de normalizar o extraordinário. Você mora sozinha? Ele perguntou quando pararam em frente ao prédio simples dela no bairro Operário. Sim, quer dizer, Marcos morava comigo, mas acho que agora moro sozinha. Rafael desligou o carro e a encarou. A luz do fim de tarde realçava os vincos de preocupação ao redor de seus olhos, mas também a determinação neles. Paloma, o que aconteceu hoje foi inaceitável, mas quero que você entenda que seu tratamento não depende da força de caráter dele, depende da sua. E pelo que vi hoje, você tem mais do que suficiente. Ele a acompanhou até o apartamento no 3º andar sem elevador. Paloma sentia as pernas fracas, e ele segurou seu cotovelo com firmeza a cada degrau. Ao entrar no pequeno apartamento, a presença de Marcos ainda estava em toda parte. Suas chuteiras perto da porta, sua caneca favorita na pia, uma foto dos dois sorrindo em tempos mais felizes na estante. A visão fez o estômago de Paloma revirar, desta vez por razões puramente emocionais. Rafael fez uma varredura rápida do local, não com curiosidade, mas com preocupação prática. Ele foi até a cozinha, pegou um copo d'água para ela e colocou as caixas de remédios que pegara na farmácia do hospital sobre a mesa. Beba isso, ordenou gentilmente, e tome o primeiro comprimido para a náusea antes de sentir enjoo. A prevenção é a chave nas primeiras 48 horas. Você tem comida leve aqui? Paloma assentiu vagamente, olhando para a geladeira. Rafael abriu. Notou a falta de itens práticos para alguém em sua condição. Ele fez uma nota mental. Antes de sair, ele pegou um bloco de notas da bolsa dela e escreveu algo. Este é meu número pessoal, disse ele, entregando o papel. Não é o número do hospital. Se você tiver qualquer reação adversa severa ou se sentir que não consegue lidar com a situação, ligue. Não hesite. Paloma segurou o papel. Um médico milionário, como ela começava a suspeitar pela elegância discreta e pelo carro, estava lhe dando seu número particular. A discrepância entre o abandono de Marcos e o cuidado desse estranho era vertiginosa. Por que está fazendo isso, doutor? Rafael parou na porta. Porque ninguém deveria lutar contra o câncer sozinho, e porque eu odeio ver covardes vencerem. Ele deu um sorriso pequeno e cansado. Descanse, Paloma. Próxima sessão em 2 semanas. Estarei lá. Quando a porta se fechou, o silêncio do apartamento a envolveu. A adrenalina do dia começou a diminuir, dando lugar a uma exaustão profunda e a primeira onda de náusea. Ela correu para o banheiro a tempo. Ajoelhada no chão frio do banheiro, sozinha, com o corpo tremendo pelos primeiros efeitos colaterais, Paloma chorou. Chorou pela traição, pela doença, pelo medo. Mas enquanto as lágrimas caíam, ela agarrou o papel com o número de Rafael. Era um fio fino de esperança em um oceano de desespero. A batalha de verdade havia começado, e ela percebeu que, embora Marcos tivesse fugido do campo de batalha, um general inesperado havia assumido o comando de suas defesas. O renascimento seria doloroso, mas ela não estava mais desarmada. Os dias que se seguiram à primeira sessão de quimioterapia foram um borrão de miséria física e clareza emocional devastadora. A náusea, que Dr. Rafael a alertara para antecipar, chegou com a força de um maremoto, deixando-a fraca e desidratada. O gosto metálico em sua boca transformava até mesmo a água em um desafio intragável. Paloma aprendeu rapidamente a rotina sombria do tratamento, o relógio ditado pelos horários dos antieméticos, os picos de febre baixa, a fadiga que parecia ter se infiltrado em sua medula óssea. O apartamento, antes um refúgio compartilhado com Marcos, tornou-se um labirinto de gatilhos. Cada objeto dele, deixado para trás, era um lembrete agudo da traição. No 3º dia, ela reuniu o que restava de suas forças. Movendo-se com a lentidão de uma idosa, ela pegou 3 grandes sacos de lixo. Com uma fúria fria e determinada, começou a exorcizar a presença de Marcos. As chuteiras foram as primeiras a ir, seguidas pelas roupas no armário, os jogos de videogame, a escova de dentes no banheiro. Cada item jogado no saco era um pequeno ato de recuperação de território. Ela não podia controlar as células cancerígenas em seu corpo, mas podia controlar o ambiente em que lutaria contra elas. Ao final, exausta e suando frio, sentou-se no chão da sala agora estranhamente vazia.
A ausência dele era palpável, mas, pela primeira vez, não era sinônimo de solidão, e sim de espaço para respirar. Enquanto limpava o passado tangível, o futuro intangível a assombrava. As contas começaram a chegar: o aluguel, a luz, o plano de saúde cuja carência ela mal havia cumprido. Marcos costumava pagar a maior parte das despesas, uma dinâmica que parecia romântica quando estavam apaixonados, mas que agora se revelava uma armadilha financeira. Paloma, que trabalhava meio período em uma livraria para complementar os estudos, viu-se diante de um precipício financeiro tão assustador quanto o médico. Durante essa primeira semana de reclusão forçada, o contato com o mundo exterior diminuiu drasticamente. Amigos da faculdade enviavam mensagens de melhoras e promessas vagas de visita, mas poucos sabiam como lidar com a gravidade da situação. A doença era um filtro social implacável. No entanto, uma constante inesperada surgiu. Todos os dias, por volta das 10 da manhã, seu celular vibrava com uma mensagem de texto. Não era Dr. Rafael, mas sim a enfermeira Lúcia. Bom dia, Paloma. Verificando seus sintomas. Febre? Náusea controlada? Alimentação? Eram perguntas protocolares, mas Paloma sabia intuitivamente que a ordem para essa vigilância vinha de cima. Uma tarde, a campainha tocou, fazendo-a pular de susto. Ela se arrastou até a porta, receosa. Era um entregador com várias sacolas de um supermercado gourmet. Paloma gaguejou que não havia pedido nada. O entregador apenas sorriu e disse que a conta estava paga. Dentro das sacolas, ela encontrou caldos nutritivos, chás de gengibre, biscoitos de água e sal, suplementos proteicos e frutas frescas fáceis de digerir. Não havia cartão, mas ela não precisava de um para saber a origem. Aquele gesto, tão prático e anônimo, tocou-a profundamente. Rafael Alcântara não estava apenas tratando sua doença, estava cuidando de sua sobrevivência diária. A generosidade dele era silenciosa e avassaladora, criando um contraste ainda mais gritante com o egoísmo barulhento de Marcos. O marco mais temido chegou na segunda semana, exatamente 14 dias após a primeira infusão, como previam os manuais online. Paloma acordou e viu o travesseiro coberto por longos fios castanhos. O pânico a sufocou. Ela correu para o espelho do banheiro. Ao passar a mão pelos cabelos, mechas inteiras saíram, deslizando entre seus dedos como seda morta. Era uma visão macabra. Seu cabelo, sua identidade, sua vaidade estava se desfazendo. Ela afundou no chão do banheiro, segurando os tufos de cabelo, e soluçou. Era a materialização da perda, a prova visível de que estava doente. Ela passou o dia evitando seu reflexo. A ideia de sair de casa, de enfrentar o mundo com falhas visíveis no couro cabeludo, era paralisante. À noite, a raiva substituiu a tristeza. Ela se lembrou da expressão de Marcos, de seu desdém pela doença. Ele a abandonara porque ela deixara de ser perfeita. Agora, olhando para os restos de seu cabelo, ela tomou uma decisão. Não seria vítima dessa transformação. Se era para perder o cabelo, que fosse em seus termos. Pegou a tesoura da cozinha e, com mãos trêmulas, cortou os longos fios restantes de forma irregular. Depois, usou a máquina de barbear que pertencera a Marcos, o último item que esquecera de jogar fora. O zumbido do aparelho era alto no silêncio do apartamento. Mecha por mecha, ela raspou tudo. Quando terminou, olhou para a estranha no espelho. O formato de seu crânio estava exposto, vulnerável. Seus olhos pareciam enormes em seu rosto pálido. Mas, surpreendentemente, em vez de derrota, ela sentiu uma onda de libertação. A máscara havia caído. O que restava era ela, crua e pronta para a luta. A segunda sessão de quimioterapia se aproximava. Desta vez, Paloma organizou seu transporte com antecedência através de um serviço de voluntariado do hospital. Ela não contaria com a caridade do Dr. Rafael novamente. Quando entrou na sala de espera, usando um gorro de lã simples, sentiu os olhares curiosos, mas manteve a cabeça erguida. Rafael a encontrou quando ela já estava acomodada na poltrona. Ele parou por um momento observando-a. Havia algo diferente nela. A fragilidade da primeira sessão fora substituída por uma quietude resoluta. Paloma, ele cumprimentou, a voz suave. Como foram essas 2 semanas? Desafiadoras, respondeu ela, a voz firme.
Mas estou aqui. Ele notou o gorro. Com a sensibilidade de quem já viu essa cena centenas de vezes, ele perguntou: o cabelo? Paloma respirou fundo e, num gesto de coragem, puxou o gorro. A cabeça raspada brilhava sob a luz fluorescente. Ela esperava sentir vergonha, mas ao encarar os olhos dele, viu apenas respeito. Nenhum traço de piedade. Combina com seus olhos, disse ele com um leve sorriso. Dá destaque à sua estrutura óssea. É um visual poderoso, Paloma. A simplicidade do elogio, a forma como ele recontextualizou sua perda como poder, desarmou-a. Lágrimas brotaram, mas desta vez não eram de tristeza, eram de gratidão. Obrigada. Foi difícil. É a parte mais difícil para muitos, admitiu ele, sentando-se brevemente ao lado dela, enquanto a enfermeira preparava o acesso. Perder o cabelo é como perder um escudo, mas escudos são pesados. Às vezes, lutamos melhor sem eles. Ele mudou o tom para o profissional. Seus exames de sangue mostram que seu corpo está respondendo bem. As contagens caíram como esperado, mas dentro da margem de segurança. Vamos continuar com o plano. Durante a infusão, Rafael passou mais tempo na sala do que o habitual. Ele discutia casos com residentes em voz baixa, mas seus olhos frequentemente se desviavam para ela, verificando seu conforto. Paloma, por sua vez, observava-o trabalhar. Ele se movia com uma graça eficiente, sua presença acalmando tanto pacientes quanto a equipe. Ela percebeu que sua riqueza não estava apenas no carro de luxo ou nas roupas caras que usava sob o jaleco, mas na confiança que exalava. Ele era um homem acostumado a estar no controle, a resolver problemas complexos. Quando a sessão terminou, Paloma sentiu a exaustão familiar começar a se instalar. Enquanto esperava seu transporte voluntário, Rafael a interceptou no corredor. Paloma, tenho um momento. Gostaria de discutir algo com você no meu escritório se estiver se sentindo disposta. Curiosa, ela o seguiu. O escritório dele era diferente do resto do hospital. Amplo, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. As paredes eram revestidas de estantes de mogno, cheias não apenas de literatura médica, mas de história da arte, filosofia e romances clássicos. Um quadro abstrato vibrante dominava a parede atrás de sua mesa. Era o espaço de um homem de cultura e recursos significativos. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma cadeira confortável. Ele não se sentou atrás da mesa, mas em uma poltrona ao lado dela, quebrando a barreira hierárquica. Eu notei que você removeu marcos do seu formulário de contato de emergência, começou ele com delicadeza. E sei que a questão financeira pode ser uma fonte de estresse adicional, o que não ajuda no tratamento. Paloma enrijeceu. Doutor, eu agradeço a comida, mas não posso aceitar caridade. Rafael levantou a mão. Não é caridade. O hospital tem um fundo de assistência ao paciente, financiado por doações privadas. Eu gerencio parte desse fundo. Quero que você aceite uma bolsa de assistência para cobrir suas despesas de moradia e transporte durante o tratamento. Pense nisso como um investimento na sua recuperação. O estresse financeiro afeta diretamente o sistema imunológico. Portanto, medicamente falando, reduzir seu estresse é parte do tratamento. Ele apresentou a situação com uma lógica clínica impecável, removendo qualquer conotação de esmola. Paloma olhou para ele, para a seriedade em seu rosto. Ele estava lhe oferecendo uma tábua de salvação que ela desesperadamente precisava, mas tinha orgulho demais para pedir. Eu não sei como agradecer, murmurou ela. Ficando saudável, respondeu ele. E talvez quando tudo isso acabar, você possa doar seu tempo para ajudar outros pacientes que passarão pelo que você está passando agora. Pague adiante. Naquele momento, a confiança de Paloma nele se solidificou. Ele não era apenas seu médico, era seu benfeitor, seu aliado. Ele estava metodicamente reconstruindo as estruturas de apoio que Marcos havia demolido. A transformação interna de Paloma ganhava força. Ela não era mais a garota assustada na sala de espera. Ela era uma guerreira sendo equipada para a batalha por um estrategista inesperado. Ao sair do escritório dele naquele dia, ela sentiu o peso do mundo diminuir em seus ombros. A jornada ainda era assustadora, mas pela primeira vez desde o diagnóstico, ela sentiu que a vitória era de fato possível. Os meses seguintes
se desdobraram em uma rotina ritmada pelo ciclo da quimioterapia. Uma semana de fadiga debilitante e reclusão, seguida por 2 semanas de recuperação gradual e reconexão com a vida. O outono deu lugar a um inverno ameno, e Paloma mudou com as estações. A jovem aterrorizada que fora abandonada na sala de espera estava dando lugar a uma mulher com uma resiliência forjada no fogo. A ajuda financeira do fundo de assistência gerenciado por Rafael eliminara a ansiedade paralisante sobre o aluguel e as contas, permitindo que ela focasse inteiramente em sua cura. Paloma começou a preencher o espaço vazio deixado por Marcos com atividades que nutriam sua alma. Seguindo uma sugestão de Rafael, que mencionara os benefícios terapêuticos da arte-terapia, ela se matriculou em um curso de aquarela online. Seus primeiros trabalhos eram borrões escuros e caóticos, reflexos de sua turbulência interna. Gradualmente, as cores começaram a clarear. Ela pintava a luz da manhã entrando pela janela, as veias de uma folha, o rosto sereno da enfermeira Lúcia. O ato de criar tornou-se uma forma de processar o trauma e vislumbrar a beleza em meio à adversidade. Ela também passou a frequentar um grupo de apoio no hospital. No início, sentia-se deslocada entre pessoas mais velhas, cujas preocupações pareciam distantes das suas, mas logo encontrou afinidade em Clara, uma senhora de 60 e poucos anos, com um senso de humor cáustico e uma sabedoria de vida que Paloma absorvia avidamente. Clara, que lutava contra uma reincidência, tornou-se sua mentora não oficial. Querida, disse Clara um dia, enquanto tomavam chá de ervas na cafeteria do hospital, homens como o seu ex-namorado são como baratas. Fogem da luz e detestam qualquer sinal de problema. Você não perdeu nada. Você se livrou de um peso morto antes que ele apodrecesse sua casa inteira. O conselho de Clara, somado à estabilidade proporcionada por Rafael, solidificou a nova fundação de Paloma. Sua relação com o médico, no entanto, começava a transcender os limites claros do profissionalismo, entrando em um território nebuloso e eletrizante para ambos. As consultas de acompanhamento tornaram-se mais longas. Discutiam seus exames de sangue, mas também os livros que ela estava lendo e as pequenas vitórias da semana. Rafael mantinha uma postura impecável, mas seus olhos demoravam mais nela. Havia uma admiração crescente em seu olhar que nada tinha a ver com a resposta dela ao tratamento. Ele via a mulher por trás da paciente. Rafael, por sua vez, encontrava-se pensando em Paloma fora do horário de trabalho. Ele, um homem que construíra uma carreira sólida e uma fortuna considerável através de disciplina rigorosa e foco implacável, sentia-se desarmado pela vulnerabilidade e força dela. Aos 38 anos, ele tivera relacionamentos, mas todos haviam sucumbido à sua agenda exigente e à sua reserva emocional. Com Paloma, ele sentia uma urgência em proteger que se misturava a um desejo genuíno de conhecê-la. A fronteira foi cruzada de forma sutil durante uma tarde chuvosa, quando Paloma estava no hospital para uma sessão de hidratação de rotina entre os ciclos. Ela estava na biblioteca de pacientes, um espaço tranquilo que Rafael havia financiado, folheando um livro de arte. Ele entrou tendo terminado suas rondas mais cedo. Van Gogh, disse ele, observando a página que ela analisava. Noite estrelada. Um homem que via beleza no caos. Eu costumava achar apenas triste, respondeu Paloma sem levantar os olhos. Agora eu entendo a intensidade. A tentativa desesperada de mostrar ao mundo como ele se sentia por dentro. Rafael sentou-se na cadeira oposta. O cheiro do seu sabonete suave, misturado ao cheiro de livros antigos, preencheu o ar. Você tem uma percepção aguçada. A maioria das pessoas vê apenas a loucura, não a profundidade da expressão. Ele hesitou, avaliando suas próximas palavras. Eu soube que você começou a pintar. Paloma corou. A enfermeira Lúcia é uma fofoqueira. Ela é observadora, corrigiu ele com um sorriso. Ela disse que você tem talento. Eu gostaria de ver seu trabalho um dia, se permitir. A conversa fluiu para além da arte. Falaram sobre sonhos interrompidos, sobre a pressão de corresponder às expectativas. Paloma falou sobre seu curso de design de interiores, que trancara por causa da doença. Rafael falou sobre a paixão pela arquitetura, que quase o levara por um caminho diferente da medicina.
Havia uma simetria em seus interesses que surpreendeu a ambos. Naquele momento, ele não era o médico milionário e ela não era a paciente doente. Eram apenas duas pessoas conectando-se em um nível fundamental. A mudança na dinâmica culminou em um convite inesperado. O hospital realizava seu baile de gala anual para a arrecadação de fundos para a ala de oncologia pediátrica. Era o evento social mais importante do calendário médico da cidade, e Rafael era o anfitrião. Eu entendo se for demais, disse ele durante uma consulta, tentando soar casual. Mas pensei que talvez você gostasse de ver o resultado do trabalho para o qual estamos sempre pedindo doações. Você não seria minha paciente naquela noite, Paloma. Seria minha convidada de honra. A ideia a aterrorizou e excitou na mesma medida. Um baile de gala? Ela com a pele pálida e o cabelo que começava a crescer em tufos finos e desiguais? Era um mundo ao qual ela não pertencia, mas a oferta era uma chance de se sentir normal, de se sentir bonita novamente. Nos dias que antecederam o evento, Paloma mergulhou nos preparativos com uma energia renovada. Clara a levou a uma loja especializada em perucas de alta qualidade, onde encontraram um corte pixie castanho escuro que realçava seus olhos e lhe dava um ar sofisticado e moderno. Com o dinheiro que economizara do trabalho antigo, ela comprou um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, que complementava seu tom de pele. Pela primeira vez em meses, ao se olhar no espelho na noite do evento, ela não viu a doença. Viu a si mesma. Quando Rafael a buscou em seu apartamento, ele ficou momentaneamente sem fôlego. O profissionalismo que sempre mantinha como escudo vacilou. Ele usava um smoking sob medida que acentuava sua altura e porte atlético. Seus olhos azuis percorreram-na com uma admiração tão aberta que fez Paloma corar. Paloma, disse ele, a voz um pouco mais grave que o normal. Você está deslumbrante. O salão de festas era um espetáculo de luxo contido. Lustres de cristal, arranjos florais exuberantes e a elite da sociedade local circulando com taças de champanhe. No início, Paloma sentiu-se como uma impostora, mas Rafael não a deixou por um segundo. Ele a apresentava com orgulho. Esta é Paloma Andrade, uma artista incrivelmente talentosa e amiga. Enquanto ele discursava no palco, falando sobre a resiliência dos pacientes e a importância da pesquisa, Paloma o observava com o coração cheio. Ela percebeu a profundidade de sua generosidade. Ele usava seu privilégio não para se isolar, mas para construir pontes. Mais tarde, enquanto a orquestra tocava uma melodia suave, ele a conduziu à pista de dança. Eu não danço muito bem, ela sussurrou nervosa. Nem eu, respondeu ele colocando a mão firmemente em sua cintura. Mas podemos fingir. Enquanto se moviam lentamente, a proximidade era elétrica. Paloma podia sentir o calor do corpo dele e o ritmo constante de sua respiração. Ela descansou a cabeça brevemente em seu ombro, sentindo uma segurança que ia muito além da gratidão. Era afeto. Era o início inconfundível do amor. Rafael apertou sua mão, ciente do momento profundo que compartilhavam. A linha entre médico e paciente havia se dissolvido completamente na música. Enquanto Paloma experimentava seu renascimento, Marcos vivia o oposto. Sua vida com Júlia, que começara com a adrenalina da traição, rapidamente se tornara um pântano de superficialidade. Júlia era bonita e animada, mas exigente e desprovida da empatia e da inteligência tranquila que ele, tarde demais, percebeu que valorizava em Paloma. A culpa pelo abandono, que ele conseguira suprimir por meses, começou a corroê-lo. Ele imaginava Paloma definhando, sozinha e assustada, e sentia ondas de autoaversão. A curiosidade mórbida o levou a procurar informações. Ele contatou uma amiga em comum, inventando uma história sobre querer enviar dinheiro para ajudar no tratamento. A amiga, relutante, contou que Paloma parecia estar indo bem, apesar de tudo. Ela cortou o cabelo, está diferente. Parece mais forte, na verdade. E ouvi dizer que o médico dela tem sido um grande apoio. A semente do ciúme foi plantada. Um médico. Marcos imaginou um senhor grisalho e paternal. Então, por acaso, ele viu uma postagem nas redes sociais da amiga em comum que havia encontrado Paloma em um café. A foto mostrava Paloma rindo, com o cabelo pixie curto e estiloso, a peruca, os olhos brilhantes. Ela estava mais magra, sim,
mas irradiava uma confiança que ele nunca vira nela. Ela estava florescendo sem ele. Pior, ela estava florescendo depois que ele tentou destruí-la. O ego de Marcos não suportou. A culpa se transformou em possessividade. Ele começou a reescrever a narrativa em sua mente. Ele não a abandonara por covardia. Ele estava confuso e precisava de espaço. Ele decidiu que precisava vê-la, reconquistá-la. Ele convenceu a si mesmo de que ela precisava dele, que essa nova força era apenas uma fachada. Ele precisava reassegurar seu controle sobre a mulher que ele considerava sua propriedade. Ele escolheu seu momento. Sabia que Paloma costumava caminhar no parque, perto de seu antigo apartamento, nas manhãs em que se sentia bem. Ele esperou por dias, observando de longe, até que a viu. Paloma estava voltando de sua caminhada, sentindo o sol da manhã no rosto, o ar fresco enchendo seus pulmões. Ela se sentia bem, quase saudável. O baile com Rafael havia sido há 3 dias, e a sensação de conto de fadas ainda perdurava em sua mente. Ela estava tão absorta em seus pensamentos positivos que quase não notou o homem parado no caminho, bloqueando sua passagem. Quando levantou os olhos, seu coração parou. Marcos. Ele parecia mais magro, os olhos cansados, a arrogância usual substituída por uma ansiedade mal disfarçada. Vê-lo foi como ser atingida por um balde de água gelada. O trauma do hospital voltou com força total. Paloma, disse ele, a voz rouca. Ele deu um passo à frente. Ela recuou instintivamente, o corpo tenso em modo de defesa. O que você quer, Marcos? Ele tentou um sorriso conciliador, mas pareceu um esgar. Eu precisava te ver. Tenho pensado tanto em você. Eu sei que errei. Errei feio, mas eu estava apavorado, Paloma. A palavra câncer me fez perder a cabeça. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela. Deixe-me compensar. Eu terminei com a Júlia. Foi tudo um erro estúpido. Eu quero voltar. Quero cuidar de você. Paloma olhou para a mão estendida. A mesma mão que deveria ter segurado a dela na sala de quimioterapia. Ela olhou para o rosto dele, buscando qualquer sinal de remorso genuíno, mas viu apenas desespero e egoísmo. Ele não estava ali por ela, estava ali por ele. Ela comparou o homem à sua frente com o homem que a segurara na pista de dança. Comparou a covardia de Marcos com a integridade de Rafael. A névoa de seu passado amoroso se dissipou, revelando a verdade nua e crua. Você não estava apavorado, Marcos, disse ela, a voz baixa e fria como aço. Você foi cruel. Você não quer cuidar de mim. Você quer que eu cuide do seu arrependimento. Marcos recuou, chocado com a dureza dela. Esta não era a Paloma dócil que ele conhecia. Eu vi você em fotos, ele gaguejou, a raiva começando a vazar por sua fachada de arrependimento. Você parece bem. Ouvi dizer que arrumou um médico rico para te bancar. A acusação foi tão vil que, em vez de feri-la, solidificou sua resolução. Ela o encarou, a cabeça erguida, a força que cultivara nos últimos meses finalmente se manifestando. A minha recuperação não tem nada a ver com você. O que eu faço da minha vida e quem está nela não é mais da sua conta. Ela deu um passo para o lado, contornando-o. Nunca mais me procure, Marcos. Você não existe mais para mim. Ela se afastou sem olhar para trás, cada passo firme no asfalto. Marcos ficou parado, observando-a ir embora. A mulher que ele desprezara não estava apenas sobrevivendo. Ela estava renascendo, mais forte e mais inatingível do que nunca. E ele, pela primeira vez, compreendeu a dimensão total do que havia perdido. Os meses seguintes se desdobraram em uma rotina ritmada pelo ciclo da quimioterapia. Uma semana de fadiga debilitante e reclusão, seguida por 2 semanas de recuperação gradual e reconexão com a vida. O outono deu lugar a um inverno ameno, e Paloma mudou com as estações. A jovem aterrorizada que fora abandonada na sala de espera estava dando lugar a uma mulher com uma resiliência forjada no fogo. A ajuda financeira do Fundo de Assistência, gerenciado por Rafael, eliminara a ansiedade paralisante sobre o aluguel e as contas, permitindo que ela focasse inteiramente em sua cura. Paloma começou a preencher o espaço vazio deixado por Marcos, com atividades que nutriam sua alma. Seguindo uma sugestão de Rafael, que mencionara os benefícios terapêuticos da arte-terapia, ela se matriculou em um curso de aquarela online. Seus primeiros trabalhos eram borrões escuros e caóticos,
reflexos de sua turbulência interna. Gradualmente, as cores começaram a clarear. Ela pintava a luz da manhã entrando pela janela, as veias de uma folha, o rosto sereno da enfermeira Lúcia. O ato de criar tornou-se uma forma de processar o trauma e vislumbrar a beleza em meio à adversidade. Ela também passou a frequentar um grupo de apoio no hospital. No início, sentia-se deslocada entre pessoas mais velhas, cujas preocupações pareciam distantes das suas. Mas logo encontrou afinidade em Clara, uma senhora de 60 e poucos anos com um senso de humor cáustico e uma sabedoria de vida que Paloma absorvia avidamente. Clara, que lutava contra uma reincidência, tornou-se sua mentora não oficial. "Querida", disse Clara um dia, enquanto tomavam chá de ervas na cafeteria do hospital, "homens como o seu ex-namorado são como baratas, fogem da luz e detestam qualquer sinal de problema. Você não perdeu nada. Você se livrou de um peso morto antes que ele apodrecesse sua casa inteira." O conselho de Clara, somado à estabilidade proporcionada por Rafael, solidificou a nova fundação de Paloma. Sua relação com o médico, no entanto, começava a transcender os limites claros do profissionalismo, entrando em um território nebuloso e eletrizante para ambos. As consultas de acompanhamento tornaram-se mais longas. Discutiam seus exames de sangue, mas também os livros que ela estava lendo e as pequenas vitórias da semana. Rafael mantinha uma postura impecável, mas seus olhos demoravam mais nela. Havia uma admiração crescente em seu olhar que nada tinha a ver com a resposta dela ao tratamento. Ele via a mulher por trás da paciente. Rafael, por sua vez, encontrava-se pensando em Paloma fora do horário de trabalho. Ele, um homem que construíra uma carreira sólida e uma fortuna considerável através de disciplina rigorosa e foco implacável, sentia-se desarmado pela vulnerabilidade e força dela. Aos 38 anos, ele tivera relacionamentos, mas todos haviam sucumbido à sua agenda exigente e à sua reserva emocional. Com Paloma, ele sentia uma urgência em proteger que se misturava a um desejo genuíno de conhecê-la. A fronteira foi cruzada de forma sutil durante uma tarde chuvosa, quando Paloma estava no hospital para uma sessão de hidratação de rotina entre os ciclos. Ela estava na biblioteca de pacientes, um espaço tranquilo que Rafael havia financiado, folheando um livro de arte. Ele entrou, tendo terminado suas rondas mais cedo. "Van Gogh", disse ele, observando a página que ela analisava. "Noite estrelada. Um homem que via beleza no caos." "Eu costumava achar apenas triste", respondeu Paloma, sem levantar os olhos. "Agora, eu entendo a intensidade, a tentativa desesperada de mostrar ao mundo como ele se sentia por dentro." Rafael sentou-se na cadeira oposta. O cheiro do seu sabonete suave, misturado ao cheiro de livros antigos, preencheu o ar. "Você tem uma percepção aguçada. A maioria das pessoas vê apenas a loucura, não a profundidade da expressão." Ele hesitou, avaliando suas próximas palavras. "Eu soube que você começou a pintar." Paloma corou. "A enfermeira Lúcia é uma fofoqueira. Ela é observadora", corrigiu ele com um sorriso. "Ela disse que você tem talento. Eu gostaria de ver seu trabalho um dia, se permitir." A conversa fluiu para além da arte. Falaram sobre sonhos interrompidos, sobre a pressão de corresponder às expectativas. Paloma falou sobre seu curso de design de interiores, que trancara por causa da doença. Rafael falou sobre a paixão pela arquitetura que quase o levara por um caminho diferente da medicina. Havia uma simetria em seus interesses que surpreendeu a ambos. Naquele momento, ele não era o médico milionário e ela não era a paciente doente. Eram apenas duas pessoas conectando-se em um nível fundamental. A mudança na dinâmica culminou em um convite inesperado. O hospital realizava seu baile de gala anual para a arrecadação de fundos para a ala de oncologia pediátrica. Era o evento social mais importante do calendário médico da cidade, e Rafael era o anfitrião. "Eu entendo se for demais", disse ele durante uma consulta, tentando soar casual. "Mas pensei que talvez você gostasse de ver o resultado do trabalho para o qual estamos sempre pedindo doações. Você não seria minha paciente naquela noite, Paloma. Seria minha convidada de honra." A ideia a aterrorizou e excitou na mesma medida. Um baile de gala? Ela com a pele pálida e o cabelo que começava a crescer em tufos finos e desiguais?
Era um mundo ao qual ela não pertencia, mas a oferta era uma chance de se sentir normal, de se sentir bonita novamente. Nos dias que antecederam o evento, Paloma mergulhou nos preparativos com uma energia renovada. Clara a levou a uma loja especializada em perucas de alta qualidade, onde encontraram um corte pixie castanho escuro que realçava seus olhos e lhe dava um ar sofisticado e moderno. Com o dinheiro que economizara do trabalho antigo, ela comprou um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, que complementava seu tom de pele. Pela primeira vez em meses, ao se olhar no espelho na noite do evento, ela não viu a doença, viu a si mesma. Quando Rafael a buscou em seu apartamento, ele ficou momentaneamente sem fôlego. O profissionalismo que sempre mantinha como escudo vacilou. Ele usava um smoking sob medida que acentuava sua altura e porte atlético. Seus olhos azuis percorreram-na com uma admiração tão aberta que fez Paloma corar. "Paloma", disse ele, a voz um pouco mais grave que o normal. "Você está deslumbrante." O salão de festas era um espetáculo de luxo contido. Lustres de cristal, arranjos florais exuberantes e a elite da sociedade local circulando com taças de champanhe. No início, Paloma sentiu-se como uma impostora, mas Rafael não a deixou por um segundo. Ele a apresentava com orgulho. "Esta é Paloma Andrade, uma artista incrivelmente talentosa e amiga." Enquanto ele discursava no palco, falando sobre a resiliência dos pacientes e a importância da pesquisa, Paloma o observava com o coração cheio. Ela percebeu a profundidade de sua generosidade. Ele usava seu privilégio não para se isolar, mas para construir pontes. Mais tarde, enquanto a orquestra tocava uma melodia suave, ele a conduziu à pista de dança. "Eu não danço muito bem", ela sussurrou nervosa. "Nem eu", respondeu ele, colocando a mão firmemente em sua cintura. "Mas podemos fingir." Enquanto se moviam lentamente, a proximidade era elétrica. Paloma podia sentir o calor do corpo dele e o ritmo constante de sua respiração. Ela descansou a cabeça brevemente em seu ombro, sentindo uma segurança que ia muito além da gratidão. Era afeto. Era o início inconfundível do amor. Rafael apertou sua mão, ciente do momento profundo que compartilhavam. A linha entre médico e paciente havia se dissolvido completamente na música. Enquanto Paloma experimentava seu renascimento, Marcos vivia o oposto. Sua vida com Júlia, que começara com a adrenalina da traição, rapidamente se tornara um pântano de superficialidade. Júlia era bonita e animada, mas exigente e desprovida da empatia e da inteligência tranquila que ele, tarde demais, percebeu que valorizava em Paloma. A culpa pelo abandono, que ele conseguira suprimir por meses, começou a corroê-lo. Ele imaginava Paloma definhando sozinha e assustada, e sentia ondas de autoaversão. A curiosidade mórbida o levou a procurar informações. Ele contatou uma amiga em comum, inventando uma história sobre querer enviar dinheiro para ajudar no tratamento. A amiga, relutante, contou que Paloma parecia estar indo bem, apesar de tudo. Ela cortou o cabelo, está diferente, parece mais forte, na verdade, e ouvi dizer que o médico dela tem sido um grande apoio. A semente do ciúme foi plantada. Um médico. Marcos imaginou um senhor grisalho e paternal. Então, por acaso, ele viu uma postagem nas redes sociais da amiga em comum que havia encontrado Paloma em um café. A foto mostrava Paloma rindo, com o cabelo pixie curto e estiloso, a peruca, os olhos brilhantes. Ela estava mais magra, sim, mas irradiava uma confiança que ele nunca vira nela. Ela estava florescendo sem ele. Pior, ela estava florescendo depois que ele tentou destruí-la. O ego de Marcos não suportou. A culpa se transformou em possessividade. Ele começou a reescrever a narrativa em sua mente. Ele não a abandonara por covardia. Ele estava confuso e precisava de espaço. Ele decidiu que precisava vê-la, reconquistá-la. Ele convenceu a si mesmo de que ela precisava dele, que essa nova força era apenas uma fachada. Ele precisava reassegurar seu controle sobre a mulher que ele considerava sua propriedade. Ele escolheu seu momento. Sabia que Paloma costumava caminhar no parque perto de seu antigo apartamento nas manhãs em que se sentia bem. Ele esperou por dias, observando de longe, até que a viu. Paloma estava voltando de sua caminhada,
sentindo o sol da manhã no rosto, o ar fresco enchendo seus pulmões. Ela se sentia bem, quase saudável. O baile com Rafael havia sido há 3 dias e a sensação de conto de fadas ainda perdurava em sua mente. Ela estava tão absorta em seus pensamentos positivos que quase não notou o homem parado no caminho, bloqueando sua passagem. Quando levantou os olhos, seu coração parou. Marcos. Ele parecia mais magro, os olhos cansados, a arrogância usual substituída por uma ansiedade mal disfarçada. Vê-lo foi como ser atingida por um balde de água gelada. O trauma do hospital voltou com força total. Paloma, disse ele, a voz rouca. Ele deu um passo à frente. Ela recuou instintivamente, o corpo tenso em modo de defesa. O que você quer, Marcos? Ele tentou um sorriso conciliador, mas pareceu um esgar. Eu precisava te ver. Tenho pensado tanto em você. Eu sei que errei. Errei feio. Mas eu estava apavorado, Paloma. A palavra câncer me fez perder a cabeça. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela. Deixe-me compensar. Eu terminei com a Júlia. Foi tudo um erro estúpido. Eu quero voltar. Quero cuidar de você. Paloma olhou para a mão estendida, a mesma mão que deveria ter segurado a dela na sala de quimioterapia. Ela olhou para o rosto dele, buscando qualquer sinal de remorso genuíno, mas viu apenas desespero e egoísmo. Ele não estava ali por ela. Estava ali por ele. Ela comparou o homem à sua frente com o homem que a segurara na pista de dança. Comparou a covardia de Marcos com a integridade de Rafael. A névoa de seu passado amoroso se dissipou, revelando a verdade nua e crua. Você não estava apavorado, Marcos, disse ela, a voz baixa e fria como aço. Você foi cruel. Você não quer cuidar de mim. Você quer que eu cuide do seu arrependimento. Marcos recuou, chocado com a dureza dela. Esta não era a Paloma dócil que ele conhecia. Eu vi você em fotos, ele gaguejou, a raiva começando a vazar por sua fachada de arrependimento. Você parece bem. Ouvi dizer que arrumou um médico rico para te bancar. A acusação foi tão vil que, em vez de feri-la, solidificou sua resolução. Ela o encarou, a cabeça erguida, a força que cultivara nos últimos meses finalmente se manifestando. A minha recuperação não tem nada a ver com você. O que eu faço da minha vida e quem está nela não é mais da sua conta. Ela deu um passo para o lado, contornando-o. Nunca mais me procure, Marcos. Você não existe mais para mim. Ela se afastou sem olhar para trás, cada passo firme no asfalto. Marcos ficou parado, observando-a ir embora. A mulher que ele desprezara não estava apenas sobrevivendo, ela estava renascendo, mais forte e mais inatingível do que nunca. E ele, pela primeira vez, compreendeu a dimensão total do que havia perdido. O caminho do parque até seu apartamento pareceu durar uma eternidade. Cada passo de Paloma era firme, mas por dentro, um tremor secundário percorria seu sistema nervoso. O encontro com Marcos fora como desenterrar um cadáver que ela pensava ter cremado. A força que ela demonstrara era real, forjada nos meses de tratamento e autodescoberta, mas a confrontação com o fantasma de seu passado deixou um resíduo tóxico em seu espírito. Ao fechar a porta de seu santuário, ela se encostou na madeira fria, fechando os olhos. A imagem do desespero egoísta no rosto de Marcos se sobrepôs à lembrança de seu abandono cruel. Eram duas faces da mesma moeda fraca e egocêntrica. Ela não chorou. A tristeza havia sido purgada há muito tempo, substituída por uma clareza cortante. O que sentia agora era uma mistura de raiva residual e uma profunda, inabalável gratidão pela pessoa que se tornara na ausência dele. Ela fez um chá de camomila, as mãos apenas levemente trêmulas. Sentada à mesa da cozinha, a mesma onde Rafael deixara os remédios meses antes, ela olhou ao redor. O apartamento, agora preenchido com suas pinturas, livros e plantas, era um reflexo de sua nova vida. Marcos não tinha mais lugar aqui, nem mesmo como uma memória amarga. Contudo, ela sabia que o encontro não era um ponto final, era uma vírgula perigosa. A expressão no rosto de Marcos ao ser rejeitado não era de aceitação, mas de fúria frustrada. Homens como ele não largavam o osso facilmente, não quando seu ego estava ferido. Paloma sentiu uma pontada de medo, não por si mesma,
mas pela paz que lutara tanto para construir. E nessa paz, Rafael era a peça central. Ela percebeu que não podia e não queria esconder isso dele. A relação deles, qualquer que fosse sua definição, fora construída sobre uma base de honestidade e cuidado. Manter segredos seria uma traição a essa fundação. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela pegou o celular e ligou para ele. Ele atendeu no segundo toque, a voz profissional, mas com um fundo de calor que ela aprendera a reconhecer. Paloma, está tudo bem? Não esperava sua ligação. Estou bem, Rafael. Fisicamente, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Mas algo aconteceu. Eu encontrei o Marcos. Houve um silêncio na linha, mas não era um silêncio vazio. Paloma podia quase sentir a mudança na postura de Rafael, a atenção se aguçando, o modo médico dando lugar a algo mais pessoal e protetor. Onde? Ele te machucou? A pergunta era direta, a preocupação nua. No parque. E não, ele não me machucou. Não fisicamente. Ele quer voltar. Disse que cometeu um erro. Ela contou-lhe a conversa, as palavras de Marcos, sua própria resposta. Enquanto falava, sentia um peso saindo de seus ombros. Verbalizar o ocorrido para ele o tornava real, e ao mesmo tempo o distanciava de si. Quando terminou, o silêncio retornou por um instante antes de Rafael falar, a voz baixa e tensa com uma emoção controlada. Fique onde está. Não saia por nenhum motivo. Estou a caminho. A ligação terminou. 20 minutos depois, que pareceram horas, a campainha tocou. Quando Paloma abriu a porta, viu Rafael. Ele ainda usava o terno escuro do trabalho, mas a gravata estava afrouxada e havia uma preocupação genuína em seus olhos que dissolveu o último resquício de medo nela. Ele entrou e, sem dizer uma palavra, a envolveu em seus braços. O abraço não era de um médico consolando uma paciente. Era o abraço de um homem, protegendo a mulher com quem se importava. Paloma afundou-se em seu peito, inalando o cheiro familiar de segurança. Era a primeira vez que se tocavam com tamanha intimidade, e a sensação era de um retorno para casa. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, disse ele, a voz abafada no cabelo dela, que agora formava uma penugem macia em sua cabeça. Eles se afastaram, mas ele manteve as mãos nos ombros dela, o olhar fixo no dela. Paloma, por meses eu caminhei em uma linha tênue, a linha entre ser seu médico e ser o homem que estava se apaixonando por você. Eu a respeitei, pois você estava em uma posição vulnerável e precisava de um médico, não de mais uma complicação emocional. O coração de Paloma disparou. Ele dissera. A palavra que ela mal ousava pensar, ele dissera em voz alta. Mas o que senti quando você me ligou, continuou ele, o medo de que ele pudesse te ferir, a raiva por ele ousar reaparecer, isso não tem nada a ver com medicina. Eu amo sua força, sua resiliência, a forma como você transforma a dor em arte. E eu não vou mais fingir que meu interesse em você é puramente profissional. Lágrimas brotaram nos olhos de Paloma, mas desta vez eram de uma felicidade tão intensa que doía. Eu também, Rafael. Eu também me apaixonei por você. Você me mostrou o que é cuidado de verdade. Você me ajudou a me salvar. Você se salvou sozinha, Paloma, corrigiu ele suavemente. Eu apenas tive o privilégio de assistir. Ele levou a mão ao rosto dela, o polegar traçando sua bochecha. A distância entre eles diminuiu até desaparecer. O beijo foi tudo o que a tensão contida dos últimos meses prometia. Foi terno e hesitante no início, uma pergunta silenciosa, e depois se aprofundou em uma certeza apaixonada. Era um beijo de alívio, de reconhecimento, de promessa. Era a confirmação de que o amor podia, de fato, nascer das cinzas. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. A atmosfera no pequeno apartamento havia mudado para sempre. A sombra de Marcos fora finalmente exorcizada, não pela raiva, mas pela luz de um novo começo. Marcos, no entanto, não estava disposto a aceitar a derrota. A rejeição de Paloma, tão fria e final, foi um golpe direto em seu narcisismo. Em sua mente distorcida, ele não era o vilão. Ele era a vítima de circunstâncias terríveis. E agora, vítima de uma mulher ingrata, que o trocara por um homem rico.
A obsessão começou a tomar o lugar do arrependimento fabricado. Ele começou a ligar, dezenas de vezes. Paloma, aconselhada por Rafael, bloqueou seu número. Então ele começou a enviar e-mails longos e sinuosos, alternando entre súplicas de perdão e acusações venenosas. "Você me deve uma segunda chance", escreveu ele. "Depois de tudo que passamos, esse médico te comprou. Você acha que o amor dele é real?" Quando as mensagens foram ignoradas, ele escalou. Em um ato de desespero e estupidez, ele foi até o hospital. Entrou na ala de oncologia, um lugar que ele só conhecia pelo medo, e exigiu ver o Dr. Alcântara. A enfermeira Lúcia, que estava na recepção, o reconheceu imediatamente. Seu rosto, normalmente gentil, endureceu. "O Dr. Alcântara está com pacientes, e o senhor não tem permissão para estar nesta ala." "Eu sou o namorado da Paloma Andrade", ele disse, a voz alta demais, atraindo olhares de outros pacientes. "Eu tenho o direito de falar com o médico dela." A palavra namorado fez o sangue de Lúcia ferver. Ela pegou o telefone. "Segurança, ala de oncologia, por favor." Antes que os seguranças chegassem, a porta do corredor se abriu e Rafael apareceu, alertado pelo barulho. Ele viu Marcos, o rosto vermelho de raiva, e sua expressão tornou-se uma máscara de calma glacial. "Senhor", disse Rafael, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Marcos recuar um passo. "A sua presença aqui não é bem-vinda e está perturbando meus pacientes. Retire-se imediatamente." "Eu quero falar com você", rosnou Marcos. "Fique longe dela. As escolhas de Paloma não me dizem respeito e certamente não dizem respeito ao senhor", respondeu Rafael, posicionando-se sutilmente para bloquear a visão de Marcos do resto do corredor. "Esta é a sua última advertência. Se o senhor se aproximar de Paloma ou deste hospital novamente, eu entrarei com uma ordem de restrição por assédio." 2 seguranças corpulentos chegaram e se postaram ao lado de Rafael. Derrotado e humilhado, Marcos foi escoltado para fora do prédio, lançando um olhar de puro ódio para Rafael antes de desaparecer. O incidente, embora perturbador, teve um efeito colateral. Solidificou a equipe do hospital como uma muralha protetora ao redor de Paloma. Ela era uma deles, e eles não permitiriam que ninguém a machucasse. A confrontação final aconteceu uma semana depois. Paloma tinha acabado de passar por uma tomografia computadorizada, um dos exames cruciais para avaliar a resposta de seu corpo ao tratamento completo. Rafael, quebrando o protocolo mais uma vez, insistiu em dar a notícia a ela pessoalmente, assim que o laudo saísse. Eles estavam em seu escritório, a luz do fim de tarde entrando pelas janelas. "Paloma", disse ele, segurando as mãos dela sobre a mesa. "Remissão completa. Não há mais nenhum sinal de atividade da doença." As palavras pairaram no ar. Remissão completa. A luta, a dor, a perda, tudo havia valido a pena. Lágrimas de alívio puro escorreram pelo rosto de Paloma. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, jogando-se nos braços de Rafael. Ele a segurou com força, compartilhando de sua alegria triunfante. "Acabou, meu amor", ele sussurrou em seu ouvido. "Acabou." Eles deixaram o hospital de mãos dadas, flutuando em uma bolha de felicidade e alívio. O futuro, antes uma névoa aterrorizante, agora se estendia diante deles como um caminho ensolarado. Mas quando chegaram à calçada em frente à entrada principal, a bolha estourou. Marcos estava lá, esperando. Ele parecia um homem no fim da linha. Estava amarrotado, não barbeado, e seus olhos queimavam com uma mistura de súplica e fúria. Ele se colocou na frente deles, bloqueando o caminho. "Paloma, por favor." Rafael se moveu para intervir, mas Paloma colocou a mão em seu peito, parando-o. "Deixa, Rafael, eu preciso fazer isso." Ela se virou para Marcos, sem soltar a mão de Rafael. Sua força e segurança eram um escudo palpável. Ela não sentia medo, apenas uma compaixão triste por aquele homem quebrado. "O que você quer, Marcos?" perguntou ela, a voz calma. Eu soube que você está bem", disse ele, a voz embargada. "Eu rezei por isso todos os dias. Paloma, eu te amo. Eu cometi um erro, o maior erro da minha vida. Dê-me uma chance de consertar." Paloma o encarou, vendo-o de verdade pela primeira vez. Um menino assustado em um corpo de homem, incapaz de lidar com qualquer coisa que manchasse sua imagem de uma vida perfeita.
Não, Marcos, disse ela, e cada palavra era clara e final. Você não me ama. Você ama a ideia de mim, a garota saudável que não te dava trabalho. Você não rezou por mim. Você rezou para aliviar sua própria culpa. O amor não abandona. O amor não foge. Ela apertou a mão de Rafael, trazendo-a para a frente. O gesto, uma declaração silenciosa e poderosa. Este homem, continuou ela, olhando nos olhos de Marcos, ficou ao meu lado quando eu era apenas pele e osso, quando eu não tinha cabelo, quando eu vomitava de manhã. Ele não viu a doença, ele viu a mim. Você me deixou no dia da minha primeira quimioterapia. E isso, ironicamente, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Sua covardia me forçou a encontrar minha própria coragem. Ela deu um passo à frente, sua voz baixando para um sussurro de despedida. A Paloma que você amava não existe mais. Eu tive que matá-la para sobreviver. A mulher que está aqui hoje é grata a você por uma única coisa, por ter saído da minha vida e aberto espaço para um amor de verdade entrar. Ela se virou sem esperar por uma resposta. De mãos dadas com Rafael, ela se afastou, deixando Marcos parado na calçada. Ele não a seguiu. Ele apenas ficou lá, observando as costas da mulher que ele desprezara, agora completa e radiante, ao lado de outro homem. Ele não a havia apenas perdido, ele a havia criado, forjado em sua própria traição, apenas para vê-la florescer para outro. A transformação dela estava completa, e o arrependimento dele estava apenas começando. 1 ano depois, a vida de Paloma era uma paisagem irreconhecível, daquela que a doença e a traição haviam devastado. O inverno rigoroso de sua alma dera lugar a uma primavera perpétua. O cabelo, que ela decidira manter em um corte curto e moderno, brilhava com a vitalidade de sua saúde recuperada. As sessões de quimioterapia e as tomografias haviam sido substituídas por aulas de design e longas caminhadas ao lado de Rafael. Agora não mais apenas seu médico ou seu namorado, mas seu parceiro de vida. Fiel à promessa que fizera a si mesma e a Rafael, Paloma se tornara uma presença constante e luminosa na ala de oncologia do hospital. 2 vezes por semana, ela dedicava suas tardes ao voluntariado. Ela não oferecia apenas chá e palavras de conforto. Ela oferecia sua história. Para a jovem recém-diagnosticada, tremendo na mesma cadeira onde um dia esteve, Paloma mostrava as fotos de seu próprio tratamento, da cabeça raspada à fragilidade, e depois mostrava fotos atuais, radiante e forte. Ela era a prova viva de que o fim do mundo era, muitas vezes, o início de um novo. Sua paixão pelo design também fora transformada pela experiência. Ela voltou à faculdade com um propósito renovado. Seu projeto de conclusão de curso, que ganhou prêmios e chamou a atenção da administração do hospital, foi uma proposta completa para a humanização dos espaços de tratamento oncológico. Ela projetou salas de espera com iluminação suave, poltronas mais confortáveis, arte inspiradora nas paredes, algumas de suas próprias aquarelas, e pequenos jardins de inverno, onde os pacientes podiam sentir o sol. Ela usou a memória de seu próprio medo e desconforto para criar refúgios de paz para outros. Rafael, observando sua apresentação para a diretoria do hospital, sentiu o peito se encher de um orgulho tão profundo que era quase uma dor. Ela não estava apenas curada, ela estava curando os outros com seu talento. A relação dos dois floresceu em um amor tranquilo e sólido, livre das turbulências de suas provações iniciais. Eles se mudaram para uma casa aconchegante nos arredores da cidade, um lugar com um grande jardim que Paloma encheu de flores e um estúdio de arte para si. As noites eram preenchidas com o som de música suave, o cheiro de comida caseira e conversas que iam da complexidade de um novo tratamento experimental à cor perfeita para a parede da sala de estar. Rafael encontrou em Paloma um equilíbrio que nunca soube que lhe faltava. Sua vida, antes uma sequência de longas horas no hospital e eventos sociais formais, agora tinha um centro gravitacional de calor e alegria. Ele a via não como um milagre médico, mas como o milagre de sua vida. Ela o ensinara a ser vulnerável, a compartilhar seus medos e a encontrar beleza na imperfeição. O médico milionário que parecia ter tudo, percebeu que só encontrou a verdadeira riqueza
quando compartilhou sua vida com a mulher que ele ajudou a renascer. Numa tarde de sábado, enquanto celebravam o primeiro aniversário de sua remissão, eles caminhavam por uma praia deserta, de mãos dadas. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, cores que Paloma agora misturava em suas telas com maestria. "Você se lembra do que me disse naquele dia, no seu escritório?" perguntou Paloma, parando para olhar o mar. "Que eu deveria pagar adiante." "Lembro", disse Rafael sorrindo. "E você construiu um império de bondade com essa promessa. Foi porque você investiu em mim quando eu não tinha nada", disse ela, virando-se para ele. Seus olhos brilhavam com amor e gratidão. "Você não me deu apenas suporte financeiro, Rafael. Você me deu dignidade. Você me viu quando eu me sentia invisível." Ele a puxou para perto, beijando sua testa. "Eu apenas vi o que já estava lá, Paloma. Uma força extraordinária esperando a chance de se libertar." Naquele momento, olhando para o horizonte infinito, Paloma sentiu a plenitude de seu renascimento. A cicatriz em seu peito era um lembrete não do que ela havia perdido, mas de tudo o que havia ganhado. Longe dali, em um apartamento silencioso e impessoal no centro da cidade, Marcos abriu seu notebook. A vida não fora gentil com ele desde que Paloma o expulsara de sua órbita. Seu relacionamento com Júlia implodiu meses depois, e ele se viu pulando de um emprego para outro, com uma sensação crônica de insatisfação. A notícia da recuperação completa de Paloma chegara a ele através de sussurros de amigos em comum, mas ele evitava ativamente qualquer detalhe. Naquela noite, porém, a curiosidade o venceu. Ele pesquisou o nome do hospital e gala de caridade. A primeira imagem que apareceu foi de um artigo recente sobre a inauguração da nova Ala de Esperança, a ala de quimioterapia redesenhada. E lá estava ela, Paloma no centro da foto cortando uma fita inaugural. Ao lado dela, com a mão em sua cintura, estava Rafael Alcântara. Eles não sorriam para a câmera, sorriam um para o outro, compartilhando um momento de triunfo e intimidade que era impenetrável. Marcos clicou no artigo. Leu sobre o projeto inovador de Paloma, sobre como sua experiência pessoal a inspirou a criar espaços de cura. Leu citações dela falando sobre resiliência e esperança. Leu uma citação de Rafael referindo-se a Paloma não apenas como uma designer brilhante, mas como a maior inspiração de sua vida. Ele fechou o notebook abruptamente. O ar em seu apartamento pareceu rarefeito. O silêncio era esmagador. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade sem realmente vê-las. A mulher naquelas fotos, tão cheia de propósito, tão amada, era um universo de distância da garota assustada que ele abandonara por puro egoísmo. O arrependimento, que antes era uma pontada aguda de ego ferido, agora se instalara nele como uma doença crônica, um vazio frio em seu peito. Ele não a havia apenas perdido. Ele havia desprezado um tesouro. Ele fugiu da doença, mas no processo condenou a si mesmo a uma vida inteira de saúde vazia. Ele viu, com uma clareza torturante, a felicidade que poderia ter sido sua, e soube, sem sombra de dúvida, que passaria o resto de seus dias assombrado pela imagem da mulher que ele desprezou, renascendo magnificamente das cinzas que ele mesmo ajudou a criar. E assim termina a história do renascimento de Paloma, uma prova de que a maior das dores pode, sim, dar lugar ao mais forte dos amores. E aí, gostou? Se a jornada de superação da Paloma te prendeu do início ao fim e você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.